CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, que tecnologias que a gente nunca mais vai abrir mão, hein? Exatamente, Fernando. Essa questão aí da quarentena, do isolamento social, da pandemia, acabou causando mudanças aí bem importantes aí tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E aí o uso dessas tecnologias, né, ou seja, que vieram com o uso mais intensivo com a pandemia, né, ou seja, acabou entrando no nosso dia a dia. Eu até brinco falando aqui que a pandemia ela não criou hábitos novos, mas ela acelerou o uso de tecnologias e outros hábitos que a gente até estava lentamente adotando pela sociedade, né? E aí agora a pandemia nos forçou a entrar de cabeça nessas questões. E aí vamos falar de algumas dessas tecnologias e processos que a gente agora entrou definitivamente no nosso radar, né, nessa situação. O primeiro deles eu elencaria o home office, né? O home office que já era uma situação que já estava vindo em adoção lenta pelas empresas, algumas empresas com medo de entrar nesse tipo de situação, e aí as empresas tiveram que forçosamente ir para esse caminho, não tinha muito jeito, e acredito que muitas empresas gostaram da situação, viram que funciona, e o home office veio para ficar, né, nessa situação com certeza absoluta, né, nesse caso, né. Outra tecnologia interessante é o pagamento por aproximação, né? Ou seja, pagamento que você não encosta, não entrega o cartão para alguém ou não encosta no dispositivo lá. E essa também é uma tecnologia que já vem, já estava de novo, né, também, uma tecnologia que estava vindo com uma adoção bastante lenta e agora realmente veio para ficar numa questão bem próxima da gente, né? Tanto no celular, quando você usa o celular para poder autenticar e fazer o pagamento na maquininha, quanto no próprio cartão. Esses cartões que não tem contato, é só você aproximar o cartão da maquininha e já faz a autorização. Lembrando que antigamente o limite era de R$50, agora provavelmente o limite vai ser aumentado, né? Foi aprovado pela associação lá das empresas que fazem pagamento para R$100, né? E você não precisa mais digitar a senha, né? Então o limite da transação que você não precisa digitar a senha até aumentou. Uma outra tecnologia que essa acho que vai revolucionar bastante a situação, inclusive tinha uma resistência muito grande de médicos e associações médicas, né? É a saúde à distância, ou seja, a telemedicina, que muitos médicos fazem algumas consultas em algumas situações através de videoconferência, né? Então, tratamentos dos médicos e até alguns psicológicos passaram também a ser feito através da internet, através de videoconferência, porque exatamente para manter o isolamento social, né? Ou seja, o distanciamento social, seria melhor dizendo a questão. Então, essa é uma questão bem importante nesse caso. Uma outra tecnologia que também acho que veio para ficar, né, nessa situação é o ensino à distância. A gente já tinha também, de novo, né, iniciativas já em vários locais e várias escolas indo de forma bastante lenta, muitas vezes, né, para o EAD, e agora, devido a toda essa situação, o uso do EAD, do ensino à distância, acabou ficando cada vez mais popular, né, e não tinha muita alternativa, né, ou não se tinha aula ou se fazia o EAD. Então essa é uma questão importante. Acho que muitas coisas foram colocadas à prova, muitas práticas foram melhoradas, né, ou seja, com o uso da situação, muitas ferramentas começaram a aparecer, começaram a ser melhoradas, e acho que a gente teve também um bom upgrade em relação a essa questão de ensino à distância, que também acho que... E aperfeiçoado, Gilberto, esse ensino à distância aperfeiçoado para o contexto que a gente vive, né? Eu estava falando exatamente disso há pouco aqui, num debate com o Ministério Público e a Defensoria, porque até quem destacou muito bem, né, no primeiro momento aí dessa pandemia, a diferença do estudo à distância para o remoto, é que no ensino à distância é um professor para uma plateia, né? E é praticamente uma aula igual para todo mundo. E nesse ensino remoto, e você sabe bem disso, porque você está vivendo isso, né, Gilberto? É você interagindo o tempo todo com o seu grupo, como se você estivesse mesmo, né, transportando, né, para um ambiente virtual, mas é uma sala de aula aberta. E assim, a questão do ensino, assim, é um desafio para os alunos, né, que agora tem uma outra situação, inclusive parte, né, já era, mas agora aumenta a parte de disciplina, a parte de comprometimento do aluno, ele aumenta, nesse caso, e é um desafio para os professores também, porque manter a motivação de uma turma através de um ensino remoto, com aulas síncronas, né, com jogos, com a parte de
desafios, né, para poder motivar o aluno, também é um desafio para o professor também, né? Então, ou seja, acho que fomos todos desafiados nessa nova situação e, assim, nos exemplos que eu tenho visto, alguns exemplos, assim, realmente têm sido exemplos de sucesso, viu, Fernando? Assim, de coisas que tem os professores abraçaram a causa, vamos chamar assim, e realmente com toda a dificuldade, com muito esforço, professores que muitas vezes não tinham uma intimidade tão grande com a parte tecnológica, se desafiaram, foram atrás e, assim, e realmente tiveram sucesso nessa situação. Foi uma questão bem interessante. Acho que ficou bem claro, né, que a EAD também é uma tecnologia que veio para ficar, né, não tenho dúvida nenhuma disso. Tá? E outra tecnologia ou um outro uso, né, e processo também que acho que ficou bem claro esse ano todo, foram os eventos online, né? Na parte de tecnologia, pelo menos os eventos que eu participava, né, anualmente, né, em 2020 todos eles foram cancelados ou em algumas situações foram transformados em online, né? E também um outro desafio, porque a gente tem uma situação em que não é a mesma coisa, né? O network não é o mesmo, o contato com as pessoas não é o mesmo, você basicamente tem uma sequência de palestras que você se conecta num certo canal e assiste, ou seja, então também é um outro desafio para quem promove, né, esses eventos e também para quem assiste, né, os eventos também. Então essa é uma situação também que veio para ficar, né, não tenho dúvida nenhuma disso. Alguns eventos no ano que vem, assim que essa situação toda se acalmar, vão voltar para o online, porque alguns eventos realmente perdem muito quando você tem... Vão voltar para o presencial, porque alguns eventos perdem muito quando você não está no presencial, mas alguns eu acredito que vão continuar no evento online, porque dependendo do seu formato deram certo nesse caso. Então, também é uma outra questão. Realmente foi meio que um freio de arrumação, viu? Fez a gente pensar uma série de situações, se desafiar em outras questões, né? E achar soluções, né, dentro dessa dificuldade toda que todos nós estamos enfrentando. Pois é, uma outra certeza também, Gilberto, é que a nossa internet é muito ruim, viu? Eu talvez seja a minha aqui de casa. Não, acho que isso é verdade. Inclusive, eu tenho visto isso, Fernando, assim, no caso do EAD. Né? Ou seja, a gente tem situações em que professores têm problemas com seu acesso à internet e alunos também têm problemas com acesso à internet. A gente viu que, a gente imaginava, né, que a internet era uma situação que eu acho que algumas pessoas pensavam isso, não, a internet ela está muito popular, muitas pessoas têm internet em casa, mas quando você realmente coloca uma carga pesada, né, na internet, para poder você ter aulas online, vídeo passando, interação através da internet, a gente viu que as coisas não eram tão tranquilas, né, e você não tinha uma internet assim tão disponível assim como a gente imaginava. Então, isso também foi um aprendizado, né, para a gente, né, nós usuários, e também para os provedores, né? Porque viram que a infraestrutura deles também precisava de melhorias. A gente está falando de tecnologia com Gilberto Sodré, das tecnologias que a gente experimentou muito nessa época de pandemia e que não devem mais sair do nosso cardápio. E aí a gente comentava de que tudo isso funcionaria muito melhor se a internet também fosse melhor no Brasil, né, Gilberto? Exatamente, Fernanda. Assim, a gente, no primeiro momento, ficamos bastante preocupados, né? Mas, assim, até que a internet atendeu de forma pelo menos razoável a situação. Achei até que ia ser pior, mas mesmo assim a gente imaginava que ia ser uma situação que assim, muitas pessoas achavam, porque tem uma penetração muito boa da internet, né, em todos os locais, pelo menos nas capitais, e a coisa não foi bem assim, e a gente teve muito problema com alunos e professores também nessa uso da internet para o EAD, né, nesse caso, né, nessa situação. Né. É isso aí. Bom, eu tenho já algumas perguntas para você, Gilberto. Os nossos ouvintes já estão desde cedo encaminhando participações. E eu queria, inclusive, que os ouvintes nos respondessem também, né, o tema do quadro de hoje, aquilo que chegou de tecnologia na sua pandemia, que você descobriu que não dá mais para viver sem ela. Viu? A minha, não necessariamente, na verdade é a tecnologia, mas as panelas elétricas. Descobri todas elas na pandemia. E não abro mão delas mais para minha vida, viu? Tá trabalhando e o negócio tá pitando lá pro arroz ficar pronto na hora do almoço da criança, não tem coisa melhor, tá? Coloca lá o timer, já fica pronto, desliga na hora certa, pronto, acabou, realmente. Isso aí, verdade, o que diga a Patrícia Valim, que foi quem me ensinou, viu? Tudo isso. Muito bom. Olha só, vamos lá. O Wagner, ele tá me perguntando
Tá bom, vamos lá. O Wagner está me perguntando sobre aquele aplicativo, o PicPay. Voltou a apresentar problemas, né, sobre repasse de recursos. O PicPay já engoliu uma função no NFCNE. Você pode me explicar direito o que é isso? Eu não entendi. Assim, se ele já aboliu a expressão que ele usou? Ele me disse engoliu. Assim, na verdade, o NFC aquela tecnologia de pagamento por proximidade, né? Na verdade, olha só, eu fiz uma confusão aqui. O PicPay realmente voltou a ter problemas, tá? A gente até noticiou isso outros dias, mas o Wagner está fazendo um elogio. Ele está dizendo que o PicPay já traz essa possibilidade de você depositar dinheiro e evitar o contato. Exatamente. Ele tem essa função, ou seja, que vários aplicativos hoje já têm essa função de pagamento por proximidade. Então, o aplicativo, você cadastra, por exemplo, o seu cartão de crédito ou débito no aplicativo do smartphone, e o smartphone ele faz essa comunicação. Alguns smartphones que têm essa função faz essa comunicação com a maquininha de pagamento, né? E sem você precisar entregar o seu cartão ou muitas vezes encostar na maquininha também, entendeu? Nesse caso, né? Entendido. Bom, o Marcelo fala do home office. Concordo plenamente, Gilberto. O home office veio para ficar. Na empresa, inclusive, que ele trabalha, tudo mudou depois dessa pandemia. Houve geração de economia de tempo, maior segurança para os funcionários, acelerou também as carteiras digitais. E ele cita também o PicPay. Então, realmente, a questão do home office, muitas empresas tinham medo de ir para essa solução e que tiveram que forçosamente e viram que a situação muitas vezes funciona até muito melhor do que antes. Então, vocês têm, obviamente, um desafio de gestão, né, desse colaborador que está agora em outro local, mas eles viram que muitas coisas funcionam, inclusive tem economia de espaço, economia de aluguel, luz elétrica, ar-condicionado, ou seja, então muitas empresas viram, gostaram e já estão falando, inclusive várias empresas já falaram que não vão voltar mais para o trabalho presencial, que vão continuar trabalhando à distância. A minha pergunta, inclusive, Fernanda, agora é a seguinte: muitas pessoas não tinham a preparação para ter esse ambiente de trabalho em casa. Então, muitas pessoas têm usado a mesa de jantar ou não tinham um ambiente em casa de trabalho para isso. Isso dificulta bastante as minhas pessoas, porque elas não tinham espaço suficiente para esse tipo de situação. Mas é uma coisa que vai se adaptando, né, devagar, como é que é essa situação. Entendeu? Uhum. O Onofre, olha só o Onofre, ele tem em casa 2 computadores com o Windows XP. Qual antivírus você sugere para ele usar e de onde baixar outros programas para o XP? O XP tem atualização? Não tem mais. Na verdade, tem bastante tempo que o XP não existe mais. Não tem mais atualização para o XP, nem para o Windows 7, inclusive, também, né? Apesar de o Windows 7 ainda ter praticamente um quarto dos computadores ainda usarem o Windows 7, nem o Windows XP nem o Windows 7 tem mais atualização da Microsoft. Então, a sugestão, obviamente, que para quem usa, ou tomar cuidado com a parte de segurança, porque tem muitas vulnerabilidades que não foram corrigidas, e no caso do Windows, se for possível pelo hardware, né, se o hardware permitir, atualizar para o Windows 10, né, essa situação. Eu sei que muito hardware antigo sofre quando você faz a atualização para versões mais novas, porque ocupa mais espaço, demanda mais o hardware, né, mas não tem mais atualização do Windows 7 nem do XP. Entendido. Temos mais. O GCE está dando uma super dica aqui, olha só. É uma dica de utilidade pública. Ele diz que tem um instituto de pesquisa que estaria se passando por um instituto, inclusive, muito respeitado, e que a pesquisa seria sobre a Covid-19. Aí ele conta que um colega de trabalho foi vítima, tá? Porque, na verdade, era um golpe. Clonaram o WhatsApp dele, o celular dele. Aparentemente, é um golpe, né? O número que eles te ligam é 11, DDD 11. Não só esse, né, Gilberto? Mas tem tanta gente ainda sendo vítima disso. Então, Fernanda, a gente tem o golpe que é mais clássico, né, que eles usam algum tipo de motivo para que você
passe para eles instala o WhatsApp lá na máquina do atacante e você recebe um SMS com aquele código de autenticação e aí ele arruma algum motivo, que seja uma pesquisa, que seja um convite VIP, que seja uma autenticação de uma conta que você fez numa rede social, para poder fazer para você passar para eles, né, o objetivo deles é que você passe para eles esse número de autenticação. E aí com isso ele consegue habilitar o WhatsApp que ele instalou no celular dele, entendeu? Então esse é um golpe bastante comum. A gente vai falar, inclusive hoje na parte de destaque, tem um outro golpe, né, que inclusive não depende nem desse tipo de ligação, que está acontecendo também com o WhatsApp. Mas a gente vai falar disso quando falar dos destaques da semana. Mas tem outro golpe de WhatsApp também na praça, assim, acho que mais perigoso ainda do que esse que a gente tem visto frequentemente por aí. Ontem, inclusive, uma amiga minha fez contato avisando que teve o WhatsApp clonado também. E aí, assim, todas as vezes que a gente se pega numa situação dessa, a memória falha do que a gente precisa fazer de imediato. Será que rapidamente a gente podia orientar novamente os nossos ouvintes? Então, recebi informação de que estão pedindo dinheiro com o meu nome. Próximo passo. Próximo passo, liga para a pessoa. Liga para o telefone da pessoa que você tem cadastrado lá, né? E não pelo WhatsApp, liga pela ligação convencional, né? Pelo telefone celular convencional e pergunta a ela se realmente aquela situação está acontecendo, né? É a melhor forma, porque o atacante, né, o criminoso, ele clonou o WhatsApp, mas ele não clonou a linha de telefone, né? Então, quando você liga para o número de telefone da pessoa, você vai falar com o aparelho que a pessoa realmente tem, né? E aí você vai tirar a dúvida em relação a isso. A outra coisa que evita esse tipo de problema, ou pelo menos diminui bastante esse tipo de efetividade do golpe, é a autenticação de 2 fatores. Habilitar a autenticação de 2 fatores para que você, mesmo que você, por acaso, passe esse código de PIN de autenticação para o atacante não vai conseguir instalar ou completar a instalação do WhatsApp no celular dele, porque ele vai pedir esse outro PIN, esse código, né, da autenticação de fatores. E esse código você realmente não deve passar para ninguém, né? Então, mas você pode programar o WhatsApp para autenticação de 2 fatores imediatamente após você saber que ele foi clonado, ou isso tem que ser feito depois que o WhatsApp te libera a conta novamente? Não, pode ser feito. O que acontece muitas vezes é que o próprio atacante, quando ele clona o WhatsApp, ele habilita a autenticação dos fatores. E aí você perde o acesso ao seu próprio WhatsApp, né? Então, por isso que a autenticação dos fatores tem que ser feito agora, quando você tem a conta, o domínio da conta. E aí você vai fazer exatamente o controle, vai ter o controle dessa situação, né? Entendeu? Entendi. E aí você tem que comunicar o WhatsApp que você foi clonada? Tem o suporte@whatsapp.com, né? E você fala que sua conta foi clonada, eles vão desabilitar essa conta, né? Suporte com 2 P's, né? Suporte@whatsapp.com, e aí você vai fazer a comunicado que sua conta, seu telefone foi clonado, que eles vão desabilitar e vão habilitar de novo 7 dias depois. Tem um Fale Conosco também lá no WhatsApp, ajuda? Tem também pode acontecer. Uma coisa que algumas pessoas também sugerem, o próprio WhatsApp sugere, que você pode, como se o atacante ele incluiu, né, um código de autenticação dos fatores que você não tem, e aí ele vai pedir para você, para o seu telefone, né, no seu cliente, você pode entrar várias vezes com esse código no seu WhatsApp, né, que foi clonado, e ele vai bloquear a conta, né? Então, ou seja, você também pode fazer isso, tomar essa atitude de você entrar e digitar o PIN, que você não sabe qual é o PIN, já que foi o atacante que fez essa configuração, e vai bloquear a conta por 7 dias. É uma outra alternativa também. Ok. Faz boletim de ocorrência? Boletim com certeza, porque pode ter algum dano financeiro, você pode se eximir, inclusive, de qualquer problema que tenha em relação a isso, né? Então é importante também. E aí, com quanto tempo você recupera essa conta? 7 dias. 7 dias a conta volta liberada, exatamente, sem a autenticação de 2 fatores. Aí você pode reassumir a sua conta novamente. Tá certo. O mais tranquilo, realmente, Fernanda, é quem não tem habilitar a autenticação de 2 fatores. Agora. Isso ajuda bastante. Agora, nesse momento. Exatamente, agora. Entrem lá nas configurações, segurança, e habilita a autenticação de 2 fatores. Exatamente. Bom, eu ainda tenho a pergunta do Davi aqui, chegou agora também. Estou comprando um notebook, Gilberto. Ele viu alguns modelos, tá? Ele cita aqui alguns deles. Um Lenovo, 8 GB,
Tem um outro também, tem um processador Intel. É interessante para uso doméstico? A gente já falou de notebook, mas assim, uma dica básica. O que a gente precisa para uso doméstico? Interessante, assim, como configuração mínima mesmo, um i5, um processador Intel i5 com 4 GB de memória, né? Mas se você tiver a possibilidade e vai te aumentar o tempo de uso desse notebook, comprar com o i7 com 8 GB, né? Isso já vai te dar um tempo de vida maior para esse notebook. Uhum. Gente, tem mais golpe aqui, os ouvintes estão nos alertando, hein? Um aqui está me dizendo o seguinte, além desse golpe aí da pesquisa, tem um golpe que está chegando pelas redes sociais de empresas vendendo exame de Covid. Ele diz, caí, não quero nem ter meu nome divulgado não, paguei R$80 e não recebi. Isso também, a gente falou sobre esse golpe também aqui, oferecendo testes de Covid, e aí você paga um valor, mas na verdade é tudo falso, não tem nenhum tipo de golpe, de teste, nada disso, né? É verdade. Uhum. Uma outra dúvida sobre a autenticação de 2 fatores. O Gerson, ele diz o seguinte, a autenticação de 2 fatores pede raramente essa confirmação. É essa mesmo ou é uma outra que eu ainda não achei? É essa mesmo. Na verdade, quando você habilita a autenticação dos fatores, nos próximos dias ele pede frequentemente para você, para forçar você a se lembrar do código. Então você tem que ficar digitando o código algumas vezes durante os próximos 5 dias, né? Depois, passados 5 dias, aleatoriamente, ele pede o código para você também, né? Só que de forma mais espaçada. Tudo isso ele faz basicamente para você ajudar você a relembrar esse código, você não esquecer esse código. Então ele pede, né, aleatoriamente ao longo dos dias à frente, exatamente para você repetir o código lá. Né? Uhum. O Marcelo está dizendo aqui, Gilberto, muito obrigada pelas dicas do WhatsApp, já estou agora passando para toda a minha família. Legal, ótimo, né, Gilberto? Muito bom, Marcelo. Vai ver que realmente o risco disso acontecer, de clonagem acontecer, vai ser muito pequeno, muito pequeno. O José Carlos, ele fala sobre os impactos da pandemia e a tecnologia. Ele diz que o mais impactou foram as estreias nos serviços de streaming. E que agora não estamos tendo estreias nos cinemas, né? Então a tecnologia é serviço também do lazer. É verdade, assim, a gente viu, né, relatos de empresas de games, né, de aumento de quase 50% da venda de games, né, online, né? As pessoas estão mais tempo em casa, estão usando mais celular, mais os seus consoles de games, e assim, a quantidade de jogos e a parte de streaming também de vídeo, né, aumentou bastante nesse período da pandemia. Temos mais aqui, o Francisco diz, nessa época aí de vírus, o telefone dele de vez em quando liga para todo mundo, e o povo liga de volta perguntando o que ele queria, e ele não ligou. Estranho, alguma coisa, realmente algum aplicativo dentro do seu smartphone que está fazendo isso. É bom ver se a questão do antivírus está atualizado e dar uma olhada nos últimos aplicativos que ele instalou, se algum deles pode estar fazendo isso. E o Maxwell tem um Moto G7 que só carrega desligado. Ele falou, será que eu habilitei alguma função que não sei disso? Não, na verdade, o que pode acontecer, Maxwell, é que você com o aparelho ligado, ele demora bem mais tempo para poder carregar, né? Já que a energia que o carregador está fornecendo tem que alimentar o chip de 4G, o Wi-Fi se estiver ligado, a tela e o processamento interno também. Normalmente você, ou colocando o aparelho em modo avião, ou mesmo desligando o aparelho, o tempo de carga é muito menor. É isso aí. Vamos para os nossos destaques da semana. Vamos lá. A gente sempre tem aí perguntas, Fernando, de qual é o meu celular que tem a melhor câmera, né? Pois essa semana o Xiaomi Mi 10, né, Ultra, assumiu o pódio isolado de melhor câmera disponível hoje no mercado, né? Xiaomi Mi 10 Ultra, né, atingiu a marca, né, inédita ainda, de 130 pontos naquele site de avaliação de câmeras, da DxOMark. Então, realmente, uma câmera, eu analisei, eu vi o teste deles lá, e a câmera realmente é excelente, viu? Então, quem está procurando uma câmera top de linha de celular, Xiaomi Mi 10 Ultra, é o aparelho que hoje, né, atualmente, é o que tem a melhor câmera do mercado, né, para isso. Falamos em golpe do WhatsApp, e agora tem um golpe novo, né? Ao invés de os atacantes clonarem sua conta de WhatsApp, o que os atacantes estão fazendo? Eles estão indo na sua rede social, vendo o seu telefone, sua foto e quem são as pessoas que são seus amigos e familiares, e muitas pessoas colocam
esse tipo de informação, inclusive com o número de telefone na rede social. E o que o atacante agora está fazendo? Eles estão criando uma linha telefônica no mesmo código DDD que o seu, coloca uma foto sua no WhatsApp e entra em contato com seus familiares e amigos dizendo que você mudou de número. E aquela pessoa agora, né, aquele número é o seu número novo e começam a aplicar o golpe. Então eles não clonam o seu WhatsApp, eles criam uma linha nova e dizem que é sua. E entram em contato com seus familiares exatamente com informações que eles obtiveram do Facebook, por exemplo. Por isso que é importante a gente primeiro observar que informações a gente coloca no Facebook. Que são informações muitas vezes públicas, né? E é um golpe que é difícil você se defender, né? Porque, na verdade, ele cria uma outra conta do mesmo DDD, né? Que é o seu, né? E diz que agora é você, que você mudou de número. Então, imagina que é diferente. Já teve relatos aqui em Vitória de golpes dessa natureza aqui. Então, cuidado com isso, né? De verificar. De novo, o que eu tenho que fazer? Se você mudou de número, né? A pessoa, tenta entrar em contato com a pessoa através de um outro canal de comunicação para ver se realmente ela mudou de número, se não tem nenhum tipo de informação equivocada em relação a isso, né, nesse caso. Né. E uma última notícia que me chamou a atenção é que a ANAC aprovou essa semana, né, um teste que vai durar basicamente um ano, de agosto de 2020 a agosto de 2021, para uma empresa de São Paulo fazer voos experimentais de entrega de comida de drone, eu vi. Drone, exatamente. Eu vi. Então, né, é muito interessante. A gente vai começar, não aqui no estado, na verdade vai começar em São Paulo, né, de entrega, né, de comida, através de uma empresa que fornece vendas, né, e comida, né, via aplicativo, de entregas via drones, né. Vamos ver como é que isso vai funcionar, né? Mas é uma inovação bastante interessante aí para nosso mercado. Não, é muito legal, né? Agora você imagina aquele negócio chegando assim, perto da sua portaria com uma sacolinha que é para você. De novo, mudamos o paradigma, né? Mudamos a nossa forma de pensar nas coisas, de como é que vão ser as entregas, né? Vamos ver como é que isso vai se comportar, né? Vai ser um teste, né? Foi aprovado lá em São Paulo durante um ano, até agosto de 2021. Né, tem essa autorização temporária e vamos ver como é que agora vai se comportar essas entregas agora via drone, né? Vamos ver. Olha só, tem mais ouvintes aqui relatando tentativas de golpe, tá? A Giovana tá falando comigo o seguinte, olha, outro dia me ligaram na maior cara de pau, me pediram e-mail, CPF, não dei, jamais. E é isso aí, né? Exatamente. Se você não conhece, não é pessoa, não sabe quem é exatamente, não é para passar as informações de contatos, endereços, CPF ou dados pessoais, porque, na verdade, não é necessário esse tipo de situação, a não ser que você tenha certeza que é uma coisa que você pediu, que você já estava esperando aquele tipo de ligação, que é uma ligação que você já estava fazendo um tipo de cadastro assim, senão não tem necessidade nenhuma, não é seguro fazer isso. Gilberto, essas são as nossas dúvidas aqui do CBN Tecnologia dessa sexta. Muito obrigada, viu? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes aí pelas muitas participações e perguntas. Um grande abraço a vocês, nossos ouvintes. Excelente sexta-feira, excelente final de semana. Quem quiser me encontrar no Instagram, @Gilberto Sudré, estou lá, disponível também. Um grande abraço a você e um excelente final de semana a todos. Excelente final de semana e até quarta que vem.